boa parte da nossa turma já deve estar aqui, né? São 40 alunos, tem 22, sem contar você. Eu vou esperar o pessoal chegar, né? 25, Às vezes tem alguém finalizando alguma coisa com a 26. Bíblia, não tem problema. Quem já está na aula, vai lá no bate-papo, já me manda o seu nome. Certo? Me manda o seu nome. Cadê a Duda? Conseguiu entrar na nossa aula já? Parece que ela está meio perdida. Deixa eu ver aqui nos nomes dos participantes. Bom dia, Bia! Bom dia! Otto, você tem meu telefone, Yasmin Otto? Tenho. Depois que a aula terminar, você me chama lá no WhatsApp? Chamo. Por favor. O Antônio está na aula? Tá, Antônio? Não? O Álvaro. Álvaro, você está na aula? Não? Precisa falar com os três. O Álvaro, eu tô falando porque eu não consegui achar o Otto, o seu telefone lá no grupo. Bia, Tá? Oi. eu tô tentando aqui entrar no Google Classroom, mas não tá indo. Tá dizendo que essa sala é inexistente. Você assistiu o tutorial? Não, é porque Ainda Sofia, não. Oi. você tem que entrar, tem que apertar encontrar sala e aí eles vão te dar vamos falar assim, coloque o código. Aí você coloca o código e entra. Ah, tá, obrigada. Isso mesmo. Alguém assistiu o meu tutorial? Né? Eu não assisti o tutorial, eu fiz Não sozinho. precisou. Você é muito inteligente. Não, eu fui com sono. Pessoal, então, ó, seguinte, deixa eu falar sobre o Google Sala de Aula enquanto o pessoal está chegando aí na nossa aula, né? Enquanto vocês vão mandando o nome lá no bate-papo, eu vou explicar como é que vai funcionar, tá? O que eu expliquei para vocês? Que eu criei uma sala de aula virtual para vocês me entregarem algumas atividades, não é isso que eu comentei com vocês? E aí, inclusive, eu pedi para que vocês criassem esse e-mail, quem tivesse a possibilidade, para acessar a essa sala de aula. Aquele aluno que não conseguir acessar a sala de aula virtual, vai me chamar depois lá no WhatsApp, falar, Bia, eu não consegui acessar e tudo mais, tá? Então, essa é a aparência da nossa sala de aula virtual. Então, hoje, eu não vou passar tarefa de casa para vocês, tá? Então, hoje, a tarefa de vocês vai tentar se matricular aqui. E aí, o que eu falei? Assiste primeiro o tutorial de como é que faz para acessar a sala de aula, para depois tentar entrar, né? Por quê? Senão você fica barrando no mesmo problema. Nossa, Bia, não apareceu nenhuma turma. Por que você não assistiu o tutorial, né? Bom, quem já se matriculou... quem já se matriculou lá na turma... Eu só pus o código lá e entrei. Aí já foi. Quem já acessou a nossa sala de aula virtual já consegue visualizar isso daqui, né? Então, o que já tem aqui que eu postei para vocês? Já tem as boas-vindas que eu dei, e já está aparecendo que tem 2 atividades, que eu já tinha, inclusive, comentado antes com vocês, né? Aqui no cantinho, ó, aparecem as atividades que vocês têm que entregar durante essa semana. Então, até a meia-noite, deixa eu mostrar aqui para vocês. As atividades, tem 2 atividades aqui, certo? Então, ó, esse primeiro aqui, vamos ver o que tem que ser feito nessa atividade, tá? Essa atividade, você tem que construir um mapa mental que fale sobre a crise de 29 e o New Deal, que foi assunto da última aula. Aonde é que você vai consultar para fazer esse mapa mental? A sua apostila 2, certo? Nas páginas 29 e 30, ok? Bia, qual que é a outra atividade que eu tenho que fazer? A outra atividade que você tem que fazer é também um outro mapa mental, né? Sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Lembra que eu expliquei para vocês que nos Estados Unidos tiveram as 13 colônias e depois houve anexação, domínio de novos territórios a oeste? Então, você vai consultar das páginas 16 até a página 20 para falar da formação territorial dos Estados Unidos.
Bia, como que eu vou te entregar esse mapa mental? Lá no tutorial que eu gravei, explica como é que você faz para entregar esses mapas mentais, ok? Certo? E aí, o que você vai entregar para mim serão fotos dos seus mapas mentais. Pode ser feito no seu caderno, numa folha de sulfite, num caderno de desenho, enfim. A foto tem que estar clara, né? Eu consigo enxergar o que está escrito ali, não vai tirar foto embaçada, senão sua nota vai ser 0. E sem contar que eu preciso que você, quando for tirar a foto do seu mapa mental, que tenha em algum lugar no mapa mental o seu nome, tá? De maneira clara. Porque olha só, tá vendo, por exemplo, aqui é uma chamada, se não me engano, do 9º ano, ó. Tá vendo que tem meu nome escrito aqui em cima? Tem que ter o seu nome aparecendo, tá? Por que que tem que aparecer? Porque às vezes tem gente que criou o e-mail que colocou o nome, sei lá, Gatinha 2018. Quem que é a Gatinha 2018? Tá certo que o 8º ano tem muitas gatinhas, mas qual é a Gatinha 2018 que mandou esse trabalho, né? Tem que colocar o nome. Vamos ver se já tem alguém matriculado na nossa turma que não está o seu nome real. Vamos lá ver. As pessoas que estão matriculadas na nossa turma, ó, aí, ó, quem que é essa pessoa aqui? Não sei, né? Ó, quem que é esse aqui? Games BR? Não sei. O Potato? Não sei quem que é, né? Então, o Potato vai colocar aqui, por exemplo, vai colocar o trabalho dele, aí eu vou olhar a lista de chamada. Acho que eu ainda não tenho nenhuma batata aqui na minha lista de chamada, né? Então, não precisa mudar nada, tá? Só coloca, por favor, na hora que você for mandar o seu trabalho, em algum canto, de maneira visível, tem que ter o seu nome, tá? Ah, não faz mal que apareceu gamer, não faz mal que apareceu Juju, tá? Desde que você, por exemplo, coloque o seu nome no seu trabalho. Pois não. Você pode me explicar de novo esse trabalho? Tá. Vocês lembram o que é o mapa mental? Que eu já deixei vocês fazerem para as provas algumas vezes e tudo mais? Vocês lembram disso? Sim. Lembram? Sim. Não, ótimo, muito bem. Então, lá eu coloquei na sala de aula, você tem que me fazer 2 mapas mentais, tá? O primeiro mapa mental... Até essa sexta? Espera aí que eu vou explicar, tá? O primeiro mapa mental, você vai fazer sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Então, o que tem que ter no teu mapa mental nesse primeiro? Tem que ter que foram formadas colônias, as colônias do norte, colônias do sul. Como que eram a tipo de colonização das colônias do norte, nas colônias do sul? Como que fez para essas colônias conquistarem independência? Como que essas colônias aumentaram o território dos Estados Unidos para o oeste? Certo? O segundo mapa mental, eu pedi para você falar sobre a crise econômica de 1929 e o New Deal, que foram assuntos que eu tratei na última aula com vocês. Você vai explicar o que foi a crise de 29, quais que foram os fatores responsáveis, o que aconteceu nos Estados Unidos, e o que foi o New Deal, o que o New Deal queria fazer, e assim por diante. Ok? Ô, Bia, mas são 2 mapas mentais diferentes ou São as 2 2. matérias em um mapa? São 2 diferentes. Para que dia, Bia? Vou mostrar agora. Então, por exemplo, ó, vou compartilhar de novo com vocês lá a nossa sala de aula virtual, tá? Então, ó, as atividades. Então, aqui vocês têm 2 atividades. Um mapa mental para falar sobre a formação territorial dos Estados Unidos, certo? Então, deixa eu abrir aqui. Então, ó, beleza. Aqui eu estou falando o tema, o que tem que fazer, onde você vai consultar, até que dia você vai me entregar. Olha aqui a data. 5 de junho até as 23h59. 5 de junho, se não me engano, da sexta-feira. Deixa eu confirmar aqui que dia vai ser. Exatamente, ó, sexta-feira. Se der sábado à 00:01, você não consegue enviar mais, tá? Você tem de hoje até sexta-feira para enviar esse mapa mental. Tá. Bia, tem outro mapa mental para fazer? É até que dia, Bia? Até sexta-feira, tá? Aqui aparece para vocês todas as instruções. No segundo mapa mental, a mesma coisa. Você vai entrar e vai resolver para mim. Quando é que você tem que entregar? Até sexta-feira, dia 5, às 23h59. Ok? Certo?
Quando você acessar a sua sala de aula, você vai conseguir encontrar todas essas orientações, inclusive a data limite para entrega, ok? Tudo bem? Pessoal, esse mural aqui de início, eu, Bia, posso postar muitas coisas. Por exemplo, eu já postei as boas-vindas e já postei as 2 atividades, não é? O que eu vou fazer depois que essa aula acabar? A gente está falando sobre crise de 29 e o New Deal. Eu vou colocar esse arquivo aqui, ok? Então, eu vou lá, depois que a aula acabar, eu vou colocar o arquivo aqui também, aqueles slides para vocês poderem consultar. Então, vocês terão 2 locais para poder consultar os seus slides e suas tarefas. Vocês vão poder consultar o SAS Conecta, porque ela vou digitar, olha, faz o mapa mental tal para entregar tal dia. Olha, aqui está o slide que nós utilizamos. Então, eu vou colocar tudo lá no SAS Conecta e aqui também, ok? Só que a vantagem é que aqui fica só para geografia. Beleza? Certinho? Tudo bem? Ainda há alguma dúvida? Não? Então, é o seguinte. Então, a tarefa de vocês hoje é tentar acessar a sala de aula virtual. Caso não consigam Tem acessar, algum código? tem, que eu já mandei lá no grupo também, tá? Tudo bem? Certinho? Que dia você mandou para ficar mais fácil de eu visualizar e achar? Hoje Mandei mesmo, Ana. sexta-feira e acabei de mandar junto com o link dessa aula. Tá escrito Ah, lá, sim. link da sala de aula, código da turma e o tutorial da sala de aula virtual. Tá? Mandei isso tudo para vocês hoje de novo. Tá bom? Se ainda assim alguém não conseguir achar, me chama no WhatsApp que eu encaminho de novo. Perfeito? Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só perguntar de novo se o Álvaro e o Antônio estão na aula. Eu tô aqui, mano. Álvaro, quando Oi. a aula acabar, eu preciso que você me chama lá no WhatsApp sem falta. Beleza? O Antônio chegou à nossa aula ou não? Já vou chamar agora para não esquecer. Tá. O Antônio, se o Antônio chegar, depois eu converso com ele, tá bom? Pessoal, então eu acho que sobre esse Google Sala de Aula não há dúvida. Tudo bem? O Antônio não assiste aula presencial, que eu já ele reparei. assiste as aulas gravadas. Não tem problema. Depois eu converso com ele, tá bom? Certinho? Pessoal, então agora eu peço para que vocês não fiquem lá mexendo no Google Sala de Aula, né? Que vocês prestem atenção nas minhas explicações agora. Porque senão você não presta atenção nem o que você faz lá e nem o que você tem que fazer aqui. Não é mesmo? Então vamos lá. Pessoal, estava falando com vocês sobre a crise de 1929, né? Falei para vocês que essa crise levou os Estados Unidos e uma série de países que tinham muitos acordos comerciais com ele, que era aliado dos Estados Unidos, para uma crise muito grande. Inclusive, o Brasil passou por essa crise, né? O Brasil, por exemplo, que vendia quase 90% do seu café para os Estados Unidos, não teve para quem vender. E aí, o Brasil começou a queimar café exatamente porque não tinha para quem vender, né? E aí? Os Estados Unidos teve o seu PIB reduzido, a produção industrial reduzida, o desemprego aumentou, a população estava endividada, muita empresa falindo. E aí? Alguém precisava criar um socorro para os Estados Unidos, né? Eu estava explicando para vocês sobre o New Deal, né? O New Deal, o novo acordo, né, foi um projeto que tentava tirar os Estados Unidos dessa crise. No ano de 1932, o Franklin Roosevelt, ele chega à presidência dos Estados Unidos com exatamente uma propaganda política de que ele seria capaz de tirar os Estados Unidos dessa crise econômica que estava vivendo. Então, de 1929 até 1933, foi o período mais crítico, foi o período em que os Estados Unidos passou pela pior crise, né? Em 32, quando o Roosevelt chega ao poder, ele se junta com um economista chamado John Maynard Keynes para criar esse New Deal, esse novo acordo, que era um plano para conseguir tirar os Estados Unidos da crise. Esse plano começou a funcionar no ano seguinte da sua eleição, em 1933, quando as práticas desse plano chamado New Deal
começou a tirar os Estados Unidos daquela crise profunda que ela estava enfrentando, né? Então, esse New Deal era um plano econômico que começava a fazer o governo a acabar interagindo com a economia. Por quê? Até a crise de 1929, o governo, o Estado, pouco intervinha na economia. Agora, com esse plano New Deal, o Estado, o governo ia fazer alguma coisa para a economia melhorar, para a economia crescer, certo? E aí, o New Deal, ele tentava fazer investimentos nas áreas básicas da indústria para gerar emprego, tá? E aí, o que eram áreas básicas, né? Era construção civil, pensando em criar praças, rodovias, ferrovias, portos, pontes. Isso ia fazer com que várias indústrias começassem a funcionar. Se as indústrias começam a funcionar porque era o governo que estava fazendo essas obras, eu preciso contratar mais pessoas, não é? Se eu contrato essas pessoas, eu vou dar um salário a elas. Elas, tendo salário, vão consumir mais produtos e assim outras indústrias vão abrir. Está vendo como que a geração de emprego acaba sendo uma roda, uma coisa leva a outra, né? Então, o New Deal, a primeira coisa que queria fazer era criar empregos no setor básico, né? Criados aí esses empregos principalmente por obras lançadas pelo governo. Além de fazer o país crescer economicamente, o New Deal visava fazer com que a população tivesse as suas condições sociais melhoradas. O que é isso? Que a população pudesse ter alimento adequado, ter dinheiro suficiente para conseguir comprar remédios, para poder comprar alimentos de qualidade, em quantidade adequada para todo mundo, que pudesse morar bem e assim por diante. Então, o New Deal, além de pensar nas questões econômicas, também pensava nas questões sociais. Então, o New Deal, ele pensou em criar empregos, mas também pensou no estado de bem-estar social, ou seja, o welfare state, esse termo que está grifado aqui. O que é isso? Esse estado de bem-estar social, ou então esse welfare state. O governo ia criar as condições mínimas para a população conseguir ter uma qualidade de vida boa. Então, eles iriam oferecer uma educação básica para todo mundo, gratuita, de qualidade, oferecer saúde para todo mundo, fazer com que seja facilitada a conquista de uma habitação bacana para todos, com que a população conseguisse ter um emprego para conquistar a sua renda e assim por diante, ter segurança e tudo mais. Se a população tivesse esse mínimo de educação, saúde, habitação, renda e segurança, a população alcançaria uma boa qualidade de vida. Então, quando eu falo de estado de bem-estar social, significa que o governo está oferecendo o mínimo para a população conseguir sobreviver, certo? Pessoal, esse New Deal de fato, conseguiu fazer com que os Estados Unidos saíssem da crise? Sim, tá? Então, a partir de 1933, quando o New Deal começou a ser colocado em prática, não só do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, começaram a alcançar índices extremamente elevados. Tanto é que até hoje os Estados Unidos são conhecidos por serem um país rico e também com uma qualidade de vida muito grande. Tanto é que muitas pessoas vão para os Estados Unidos em busca, né, dessa qualidade de vida e também do aumento do poder aquisitivo. Tá? Então, quais que foram basicamente as duas ações que o New Deal pensava? Gerar empregos, certo? Para melhorar a economia. E o segundo era o estado do bem-estar social, que era oferecer um mínimo para que a população conquiste uma boa qualidade de vida. Ok? Pessoal, aí até lá foi o que nós falamos na nossa última aula, beleza? Só que é o seguinte, a gente tem um cara chamado Schumpeter, que ele, estudando, né, a economia, estudando o capitalismo, ele percebeu
que o capitalismo ele vai ter um processo de muito crescimento econômico dos países e de um momento de crise econômica muito grande dos países, certo? Então, esses momentos de crescimento e crise, ele chama de ondas. Então, o modelo que ele desenvolveu foi chamado de ondas de Schumpeter. A primeira onda que ele falou, que ele mostrou, aconteceu a partir da primeira Revolução Industrial. Então, vamos lá. Até começar a primeira Revolução Industrial, a gente pensava que era utilizada a energia hidráulica na produção de tecidos e na produção de ferramentas de aço. Então, no primeiro momento, estava todo mundo produzindo isso muito bem. Alemanha, França, Reino Unido, super prósperos. De repente, eles começaram a entrar em uma crise muito grande. Então, do período deles crescerem e entrarem numa crise muito grande, foi um período de 60 anos. Até que veio a primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, foi criada a máquina a vapor, certo? A Inglaterra começou a se industrializar, seguido da Alemanha. O que aconteceu com esses países que se industrializaram na primeira Revolução Industrial? Cresceram economicamente. Só que teve um tempo depois que esses países entraram em uma crise. Opa, vamos cair aqui, entramos em crise. Vamos buscar outras formas de produzir. O que se inventa para as indústrias produzirem? A eletricidade e o petróleo. Aí os países que conseguem utilizar a eletricidade e o petróleo nas suas indústrias crescem economicamente. Uhul, vamos crescer. Aí, de repente, acontece alguma coisa na economia que esses países entram em crise. Aí, de repente, acontece alguma coisa que esses países... Tá vendo como que são essas ondas de crescimento que o Schumpeter fala? Que no momento, os países eles vão ter um crescimento econômico grande, de repente passam por uma crise. Só que olha o que a gente tem observado. Olha o comprimento dessas ondas, a largura delas. Quanto tempo que elas têm durado, essas ondas de crescimento e de crise? Olha aqui, a primeira onda levou 60 anos. A segunda onda, 55. A terceira, 50 anos, do começo ao seu fim. A quarta, 40. A quinta, 30 anos. O que isso está mostrando? Que de uma crise para outra, o que tem acontecido com o tempo? Tem diminuído. Da primeira crise para a segunda crise, a gente observa um intervalo de 55 anos e assim por diante. Então, a gente vê que o capitalismo ele vai mostrar exatamente que nós temos momentos de crescimento e momentos de crise. E é nesses momentos de crise que o Schumpeter chamou de destruição criativa. Ou seja, é no momento de crise que a gente tenta buscar alternativas para voltar a crescer economicamente. Nós não estamos no ano de 2020? Olha o modelo do Schumpeter. Em 2020 a gente está entrando num período de crise, não é isso? E aí, pessoal, é nesse período de crise que muita gente fica desempregada. É nesse período que muitas indústrias acabam fechando. Olha a pandemia que a gente está vivendo. Quanta gente não perdeu o emprego? Quanta gente está sem poder trabalhar? Será que essa população, será que os países estão produzindo como produziam antes da pandemia? Não, né? Só que é nesse período de crise que tem gente que começa a buscar alternativas. Bom, eu era funcionária do banco, o banco me mandou embora. E agora eu não consigo emprego em lugar nenhum. O que eu vou fazer para pagar minhas contas de casa? Ah, eu sou boa em fazer doce, vou fazer doce para vender. Ah, eu sou boa para fazer bolo, vou fazer bolo para vender, vou fazer sanduíche, vou fazer alguma coisa, né? Então as pessoas, nesse período de crise, tentam buscar alternativas. É isso que o Schumpeter chamava de destruição criativa. Ou seja, é no período de crise que a inovação vem para mostrar alternativas. E é nesse período de crise que as pessoas que pensaram em inovar conseguem prosperar. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que está desempregada agora, ela começa a fazer brigadeiro e dá tão certo que ela resolve abrir uma doceria para ela daqui a um tempo, né? E assim por diante. Será que se houvesse essa crise, o seu negócio como uma doceria daria certo? Aconteceria? Não, né? Então, alguns desses sucessos, né, é o que o Schumpeter chama de destruição criativa.
É essa inovação que as pessoas acabam criando no período de crise para superá-la, tá? Então, os Estados Unidos, a gente viu que ele começou a crescer economicamente, sendo uma grande potência, aqui ó, no início da terceira onda. Não foi no início dos anos 1900 que os Estados Unidos conseguiram crescer economicamente a ponto de começar a influenciar o resto do mundo? Só que lá em meados dos anos 1900, os Estados Unidos entrou numa crise. Aí o que aconteceu? Caiu, né? Aí em 1950, os Estados Unidos voltaram a crescer no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Tudo bem? E aí, no início dos anos 2000, os Estados Unidos mergulham numa crise e a hora que ele começa a melhorar, agora por volta de 2020, o que acontece agora? Uma nova crise. Todo mundo entendeu essas ondas de Schumpeter? Sim ou não? Então, eu vou continuar. Ninguém se manifestou, Sim. eu vou continuar. Bom, eu comentei com vocês que no início dos anos 2000, os Estados Unidos viveram uma crise muito grande, né? Que aí agora, em 2020, ele estava recuperando, mas parece que vai mergulhar numa outra crise, de acordo com o Schumpeter, né? Então, a crise econômica que os Estados Unidos vivenciaram no ano de 2008 foi chamada de a Grande Recessão, ou então a crise da bolha imobiliária. Vamos tentar entender como que essa crise econômica aconteceu, que ela foi diferente da crise econômica de 1929. Bom, no início dos anos 2000, os Estados Unidos estava bem próspero até. Aí o que ele começou a fazer? Bom, vamos observar o que a gente vai fazer para a população conseguir comprar cada vez mais. Aí os bancos começaram a oferecer créditos subprime. O que é crédito subprime? Crédito é empréstimo, tá? Empréstimos e financiamento. Subprime é quando o banco vai oferecer um empréstimo, mas não vai exigir alguma garantia se você não pagar esse empréstimo. Imagina, por exemplo, eu quero comprar uma casa, certo? Então o banco fala o seguinte, olha, então você vai deixar o seu carro, que como assinado num documento, como garantia que se você não pagar esse empréstimo para o financiamento da sua casa, eu pego o seu carro. Isso não é um crédito subprime. Um crédito subprime é quando não tem garantia nenhuma. Então, eu, Bia, por exemplo, posso ser uma pessoa que não tem um histórico de ser uma boa pagadora. Eu atraso as minhas contas, a fatura do cartão de crédito sempre vem aquele rolo, parcelei muitas das minhas faturas, eu tenho um monte de empréstimo no meu nome, atraso sempre que dá. E aí, os bancos começaram a oferecer muitos empréstimos sem garantia nenhuma, inclusive para as pessoas que eram más pagadoras. Inclusive, começaram a oferecer esses empréstimos para as pessoas pagarem a parcelas a perder de vista, como, por exemplo, comprar uma casa para pagar em 50 anos e assim por diante, para essas pessoas que não eram boas pagadoras e que nem ofereciam algo de garantia. O que aconteceu dentro dos Estados Unidos por volta do ano 2005, 2006? Todo mundo correu para os Estados Unidos, para os bancos, querendo comprar casa, querendo fazer empréstimo para comprar carro novo e assim por diante. Só que essa população era uma população que não honrava com os seus pagamentos, não pagava as contas em dia, que dirá pagar um empréstimo. E a grande maioria dos créditos subprime oferecidos pelos bancos era para a população comprar casa. E aí as pessoas, com o passar dos anos, não foram pagando os seus empréstimos. O que o banco fez então? Pegava a casa de volta, certo? Já que a pessoa não pagou a casa que ela financiou comigo, eu vou pegar a casa como pagamento. Então os bancos, ao invés de receber dinheiro, estava tendo muito o quê? Título de casa, estava sendo dona de um monte de casa. Será que para o banco isso é lucro? Não, o banco precisa de dinheiro. Aí o que acontece então? Olha só nesse gráfico que eu coloquei. No primeiro momento, os créditos foram liberados, a população começou a pegar esses contratos, começou a comprar as casas, de repente todo mundo estava querendo comprar, só que de repente o povo começou a parar de pagar esses empréstimos. O que acontece com os bancos? Será que eles dão conta de sobreviver sem receber o dinheiro ao qual eles emprestaram para a população?
Será que um banco sobrevive só de casa? Imagina, seu pai vai lá no banco Itaú pedir um empréstimo. Aí, seu pai precisa de 50 mil reais emprestado. Aí o gerente do banco fala assim, ó, olha, seu João, dinheiro eu não tenho não, mas eu tenho uma casinha. Se o senhor quiser usar essa casinha por 5, 6 anos, eu deixo. Faz sentido? Não faz. Um banco, ele precisa de dinheiro para funcionar. E o banco nos Estados Unidos, os bancos, eles estavam somente com as casas nos seus registros, né? Não tinha dinheiro. E aí a população que estava endividada, ela tinha o dinheiro dela para pagar a dívida. E os bancos não recebiam dinheiro porque estava simplesmente com as casas lá no seu nome. E aí essa crise econômica, ela faz com que os Estados Unidos mergulhem numa crise gigantesca. Só que essa crise não fica restrita aos Estados Unidos. Então, em 2008, quando aconteceu essa crise da bolha imobiliária, por que ela recebeu esse nome bolha imobiliária? Porque os bancos estavam tendo cada vez como se fosse uma bexiga, uma bolha, recebendo casas, mas casas não eram o que esses bancos precisavam, né? Então, essa crise de 2018 não afetou só os Estados Unidos, afetou vários outros países. Por que o banco não vendia as casas? Porque não tinha para quem vender, estava todo mundo nos Estados Unidos endividado. Certo? E por isso que aconteceu essa crise. E aí, os Estados Unidos, em 2008, entra nessa crise e acaba arrastando mais um monte de gente com ele, né? No caso aqui, estou evidenciando os principais parceiros europeus dos Estados Unidos. Aqui no caso, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Islândia, Reino Unido, Irlanda, França, Luxemburgo, Espanha e Suíça. E aqui lá na Ásia, a gente tem o Japão. Esses foram os países que foram afetados de maneira muito rápida pelos Estados Unidos, por essa crise. Por quê? Hoje os países, eles fazem muitas alianças, certo? Então, se um país entra em crise, todo mundo entra. Imagina só, todo mundo vai dar a mão na sala do 8º ano e vai correr ao redor da quadra da escola. Imagina se no meio do caminho um tropeça, leva todo mundo junto, não é? É a mesma coisa. Os países têm essas alianças. E se um entra em crise, acaba arrastando os outros. Os que foram mais afetados foram aqueles países que tinham mais alianças, tá? No caso, foram esses aqui, principalmente alguns países da Europa e aqui na Ásia, o Japão. O que não quer dizer que outros países, como o Brasil, não passaram por essa crise também. Aí depois eu falo na próxima aula. Pois não, Ana? Bia. Oi. Eu tenho uma dúvida. Quanto de dinheiro que essa crise financeira os Estados Unidos perdeu? Olha aqui. 700 bilhões de dólares. Não, mas isso foram resgates. Mas quanto perdeu? Foi um déficit super maior que isso, né? A gente pode pensar aí na casa. Nossa. É muita coisa, tá? Porque, tipo assim, resgataram 3,5 trilhões de reais, né? Uhum. Convertendo para real, mas eles perderam mais que 700 bilhões de dólares? Até porque essa crise, ela não durou um ano, né? Ela durou um certo período. O período mais crítico foi de 29 a 33. Mas essa crise foi até por volta dos anos 1950, aliás, até 1940, mais ou menos, tá? Então, durou aí mais de uma década essa grande crise. E aí o acumulado foi gigantesco. Oi. Oi. Mas o que os Estados Unidos, os bancos, ganhavam com isso? Os bancos, deixa eu interromper aqui. Para adotar essa forma? Tá. Os Estados Unidos não são exclusivos desse tipo de coisa. No Brasil também pode acontecer. Os bancos são os que vão regulamentar os juros, por exemplo. Então, se eu tenho, por exemplo, R$1.000 lá no banco, se daqui 2, 3 anos, vou ver lá, tem R$1.100, o que fez esse meu dinheiro passar de 1.000 para 1.100? Os juros, não é que foi sendo acumulado? Quem determina isso são os bancos centrais. Muitas das empresas, elas têm essas relações de dinheiro investido dentro dos bancos. E se o banco passa a não ter dinheiro, eles começam a aumentar o juro dos impostos sobre os empréstimos
oferecidos tanto para a população quanto para as empresas. E aí acaba virando uma roda isso, né? Um ciclo vicioso, aonde eu aumento o juro dos empréstimos, ou dos impostos cobrados, aí a empresa não consegue pegar esse dinheiro para poder aplicar. Se ele não consegue utilizar esse dinheiro, ele vai ter que mandar a gente embora porque a sua fábrica não vai funcionar direito. Tá vendo como que é uma bolha, né? Os bancos, eles vão basicamente controlar a economia, tá? É assim que funciona. Fala, Gabi. Ô, Bia. Oi. Mas o porquê que eles adotaram essa forma? Ah, o subprime? Eles ganham... empréstimo subprime? Qual que era a vantagem que eles iam ganhar dando nenhuma garantia? Eles acreditavam que é o seguinte, eu vou oferecer empréstimo, não é possível que esse povo não vai pagar, vai preferir ficar com o nome sujo. E acabou acontecendo isso. Né? Foi então, o cara que fez isso era meio ingênuo, né, Bia? Isso, foi o tipo de investimento de alto risco que eles acabaram fazendo. Né? Não tomaram nada como garantia e ainda assim, né, levaram um calote. Oi. Meninos, vamos fazer o seguinte, ó. Se acabar a aula, vocês voltam que eu ainda tenho umas coisinhas para falar com vocês, no mesmo link, tá bom? Se a aula acabar, vocês voltam no mesmo link, que eu acho que vai acabar agora. Tá? Espera aí, Quando que é o mapa mental? Espera aí, vamos voltar para a aula. Eu vou encerrar, vocês voltam no mesmo link, tá bom? Certo? Todo mundo volta. Todo mundo volta no mesmo link, tá bom? Para a gente continuar aqui.